pessoas. Eu quero ser alguém que é conhecido por amar as pessoas, sabe? Então tenho que pensar todos os dias tenho que pensar em amar as pessoas. Com quem eu vou estar hoje? O que posso fazer para edificá-las? Eu posso elogiar a eles? Posso incentivá-los? Há algo que eles precisam que eu possa fazer? Vamos lá, queridos, eu te amo. Tire a sua mente de si mesmo. Meu docinho de coco, tira a sua mente de si mesmo e pense no que você pode fazer por outras pessoas. Como você pode ajudar a expandir o reino. Sabia que uma única pessoa pode mudar o mundo? Steve Jobs disse: as pessoas que são loucas o bastante para pensar que podem mudar o mundo são as que o mudam. Eu me lembro de fazer uma oração muito louca um dia. Eu até me senti estúpida orando, mas senti que Deus queria que eu orasse isso. E eu orei: Deus, eu oro para que você me deixe ajudar cada pessoa no planeta com a sua palavra. Cada pessoa, deixe-me ajudar cada uma. Eu não sei se já chegamos ao mundo todo, mas nosso programa de televisão está em 106 idiomas diferentes. Então, uau! Vou te contar como isso funciona, e isso não é para me gabar. Eu sei muito bem que eu não sou nada sem Deus, mas nós fomos para Papua Nova Guiné, isso é lá longe em algum lugar. E fomos até lá fazer uma cruzada. E a única forma de me conhecerem lá é pela televisão. E assim, estávamos indo para a cruzada e não havia pessoas nas ruas. E eu pensei: cara, será que ninguém vai vir para a reunião? Isso vai ser horrível. E quando nós chegamos ao local, havia umas 650 mil pessoas lá, sabe? E ninguém estava nas ruas porque estavam todos na cruzada. E esse foi apenas o resultado de pessoas nos assistindo na televisão. Agora, aquele é um país. Eu posso ficar em casa e gravar 30 minutos para a televisão e alcançar mais pessoas do que eu posso alcançar correndo pelo mundo o tempo todo, me desgastando por aí. Fiquei esperta, trabalho de forma inteligente, não mais difícil. Eu amo João 11:40, que fala sobre a morte e ressurreição de Lázaro, mas Jesus disse a Maria, Marta e as outras pessoas que estavam ao redor, porque, sabe, Lázaro já estava morto e Jesus iria ressuscitá-lo dos mortos, e Marta disse: ele está fedendo, já são 4 dias. Talvez você tenha algumas circunstâncias fedorentas que estão mortas há muito tempo, mas quero lhe dizer, Deus pode ressuscitar qualquer coisa. Amém? Ele pode ressuscitar o que você acha que é um casamento morto. Ele é o Deus da ressurreição. E Paulo disse: estou determinado a conhecer o poder de sua ressurreição. O poder que me tira do meio dos mortos, mesmo quando ainda estou neste corpo. Uau! Eu não sei de vocês, mas eu já decidi que eu não vou viver uma vida fraca, lamuriosa, lamentável, patética e inútil. Se Deus disser que alguém pode ter algo, eu vou ter isso. Amém? Minha certidão diz que eu tenho 80 anos, mas não me sinto com 80, eu não vou agir como 80 e eu não vou sentar numa cadeira de balanço só porque eu tenho 80 anos. Amém? Eu pretendo fazer isso até o meu último suspiro, seja lá quando Deus quiser que seja. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu mal posso esperar para chegar no céu, mas
Vou ficar aqui e continuar fazendo o que estou fazendo, porque creio que as pessoas precisam disso. Não tem nada e nem ninguém em sua vida que Deus não possa mudar. Nunca jamais olhe para alguém e diga ou pense, você nunca vai mudar. Vamos lá. Ah, você nunca vai mudar. Ah, você não sabe o que Deus vai fazer, sabe? Paulo era terrível. Saulo era terrível. Ele matava os cristãos, caçando-os, colocando-os na prisão. E ele foi fazer uma viagem para uma cidade próxima, onde planejava matar mais gente. Mas eis que aí então, de repente, eu amo os de repentes. Paulo e Silas na prisão, louvando a Deus à meia-noite, quando de repente o anjo veio e abriu a porta da prisão. Quer saber? Tem coisas vindo para a sua vida de repente. Amém? Sabe, se você realmente pensar sobre todo esse assunto com Saulo, é simplesmente incrível. Ele era simplesmente terrível. E, de repente, Jesus lhe disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Ele era um cara inteligente. Paulo estava fazendo coisas erradas, mas ele realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa para Deus. Sabe, é isso que o legalismo religioso faz com você. Ele era um fariseu legalista, religioso, e realmente achava que estava fazendo a coisa certa, sabe? E assim você conhece a história, ele ficou cego. Deus lhe disse para ir para uma certa casa, e então ele disse ao moço que era dono da casa para ir lá e colocar as mãos em Saulo, e ele seria cheio do Espírito, recuperaria a visão, e ali estava um homem que um dia estava matando pessoas e alguns dias depois estava pregando o evangelho. Sabe de uma coisa? Eu estava arrumando a minha cama quando Deus me chamou para pregar. Você não tem que sair por aí procurando ministério. Bem, o que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Apenas viva e desfrute a vida. Tudo que tem que fazer é dizer, Deus, eu quero fazer o que você quer que eu faça. Você me mostra o que é, me diz o que é, e eu estou disposto a fazê-lo. Há tantas pessoas enlouquecendo, tentando descobrir qual é a vontade de Deus para a vida delas. Eu estava arrumando minha cama, eu não esperava ser chamada para pregar. Na verdade, eu estava ouvindo pela primeira vez uma fita de ensino, sabe? E era sobre a história de quando Jesus disse aos discípulos para atravessar para o outro lado, e então eles se depararam com uma tempestade da proporção de um furacão. E Jesus dormiu no barco, mas chegaram do outro lado. Resumindo a história, eu fiquei muito espantada que alguém pudesse pegar uma escritura e pregá-la e manter meu interesse por 1 hora. Eu não estava acostumada com pregações ungidas. Sim, quero dizer, você sabe. Eu estava arrumando minha cama e Deus apenas disse, você vai sair pelo mundo e ensinar minha palavra. E eu fui louco bastante para acreditar. Será que você é louco bastante para acreditar em, quero dizer, coisas tão distantes? Eu acho que não entendemos realmente Efésios 3:20, pois Deus é capaz de fazer excessivamente, abundantemente, além de tudo que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar. Agora espere, através do poder que opera em você. Recentemente eu realmente consegui entender isso. É como se Deus é capaz, mas Ele não faz isso por você, Ele faz isso através de você. Veja. Então, nós somos parceiros de Deus. Eu sempre gosto de falar sobre quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Agora ele estava se preparando para ressuscitar um homem. Então, obviamente, ele não precisava da ajuda de ninguém para rolar a pedra do túmulo.
Mas ele disse ao povo: vão lá e rolem a pedra. Alguém ali entendeu? Ele fará a parte dele, mas não se não fizermos a nossa parte. Talvez alguns aqui tenham que rolar algumas pedras. Sim, eu gostei de você, vou falar com você. Talvez sejam algumas pedras de ofensa que você tenha alojado aí em seu poço. Talvez alguma culpa, alguma desculpa, um monte de autopiedade. Eu costumava trabalhar a semana toda e depois, aos sábados e domingos, eu sentia pena de mim porque David assistia futebol e jogava golfe. Essa era a minha vida. Trabalhar a vida toda e fazer festas de autopiedade no fim de semana e voltar ao trabalho. Quão patético isso é! Quer saber? Você pode se divertir, não importa o que outro esteja fazendo, apenas decida que você vai fazer isso. Em vez de amá-lo o suficiente para ficar feliz por ele, depois de trabalhar toda a semana, conseguir desfrutar de um pouco de golfe e um pouco de futebol, eu era egoísta e egocêntrica. E eu queria que ele prestasse atenção somente em mim. Eu. Tem alguém aqui que já está ficando farto de si mesmo? Eu me sinto um pouco em chamas hoje, eu não sei. Eu definitivamente não estou me segurando nesta mensagem. Enfim, quando Jesus estava conversando com Maria e Marta, e eu amo isso aqui, João 11:40, eu não lhes disse que se vocês apenas crerem, vocês verão a glória de Deus? Isso é tudo o que Deus quer. Deus, o que você quer? Ele quer que creiamos. Leia o livro, acredite no que ele diz. Antes de ver, antes de sentir, não importa o que você pense. Vamos lá. Alguém aqui consegue acreditar em Deus mais do que em você mesmo? Nem eu não penso. Bem, quem quer inverter o que você pensa? O que Deus pensa? Vamos, o que Deus pensa? Bem, eu não sinto. Bem, não importa. Você não precisa sentir vontade de fazer a coisa certa para fazer a coisa certa. Você não precisa sentir vontade de ser gentil para ser gentil. Você tem o espírito de domínio próprio e o espírito de poder e de amor e uma mente equilibrada. Você tem a mente de Cristo e pode pensar como Jesus. Cara, você é incrível. Eu gostaria que você soubesse o quão maravilhoso você é. Você é tão incrível, tão poderoso, tão estupendo. O pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. E a justiça veio através de um único homem, Jesus Cristo. Basta uma única pessoa que seja pateta o bastante para acreditar que pode mudar o mundo. E eu acredito que eu posso mudar o mundo. Alguns aqui podem pensar bem. Com certeza você está cheia de si. Não, apenas sou besta a ponto de acreditar em Deus. Vamos lá, só é preciso de um. O que você vai fazer? Bem, sabe, eu não sei. Eu não sei, sabe? Só estou esperando que Deus faça algo por mim. Bem, talvez Ele esteja esperando que você faça algo por Ele. Então, se você começar a levantar todos os dias e dizer, Deus, o que eu posso fazer por você hoje? Bem, sabe, isso vai bagunçar bastante a sua vida, viu? Tem alguém que está me entendendo aqui hoje? Existem alguns raros indivíduos que
acreditam que podem fazer grandes coisas. E eles fazem. Neemias era uma dessas pessoas. Se você não está familiarizado com a história de Neemias, realmente deveria ler este livro. É simplesmente incrível. A terra estava em estado de ruína. Muito parecido com o que está acontecendo em nosso país. Você tem ideia de como isso é patético, até onde nós caímos? O quão grande este país era? É muito triste. Muito triste. Mas podemos ter uma ressurreição? Mas só se fizermos a nossa parte, você não. Quantos de vocês entendem que apenas sentar e orar para que Deus faça tudo não funciona? Assim somos parceiros de Deus. Ele vai fazer a parte dele. Mas nós temos que rolar a pedra. Amém? Talvez a sua pedra seja uma atitude ruim. Eu tinha um monte delas. Sabe, no Antigo Testamento, a maneira como derrotavam seus inimigos, eles enchiam seus poços com muitas pedras. Eles jogavam pedras no poço e bloqueavam os poços. Cara, eu recebi uma mensagem sobre isso, sobre como o diabo gosta de nos encher de pedras de culpa e pedras de amargura e pedras de ofensa e, sabe, todas essas coisas. E então, Jesus disse, do seu interior jorrarão rios de água viva. Mas se nós estivermos entupidos com todas essas pedras de... Eu fico feliz em poder estar aqui e dizer que eu não estou brava com nenhum ser humano nesta terra. Eu não tenho nem um pouco de falta de perdão em meu coração. E, cara, eu costumava ficar brava com alguém o tempo todo. Não desperdice sua vida com raiva de pessoas que estão se divertindo e não se importam nem um pouco se você está bravo. Não passe para outra pessoa a responsabilidade pela sua alegria. Hello? Alguém aqui entendeu? Você não está me fazendo feliz? Bem, então, faça feliz a si mesmo. Ninguém me incentiva. Bem, encoraje-se a si mesmo. Davi disse, eu me encorajei no Senhor. Neemias, a terra estava em estado de ruína, seus muros tinham sido derrubados. Eu vou ler alguns versículos do livro de Neemias. Ananias, um de seus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e os questionei sobre o remanescente judeu que havia sobrevivido ao exílio e também sobre Jerusalém. E me disseram, aqueles que sobreviveram ao exílio e estão de volta à província estão em grandes problemas e desgraça. Os muros de Jerusalém foram derrubados e os seus portões foram queimados a fogo. Bem, porque as paredes foram derrubadas e seus portões queimados a fogo, eles não tinham proteção. As cidades naquela época tinham muros ao seu redor e era o que mantinha o inimigo fora. Seus muros haviam sido derrubados, então eles não tinham proteção. Agora veja o que Neemias faz. Ele não diz, sabe, alguém precisa fazer algo. Esta é a frase que eu mais odeio. Alguém precisa fazer algo. O governo não vai consertar nada para você.
Foram eles que estragaram tudo, sabe? E não me importa se você é republicano ou se você é democrata, nenhum deles vai nos salvar. O que este país precisa é de um retorno maciço para Deus. E você diz, é isso que eu estou esperando reavivamento. Bem, por que você não começa em sua própria vida? Tem um avivamento pessoal. Se empolgue com Deus novamente. Coloque-o em primeiro lugar em sua vida. E Neemias, eu amo isso. Quando ouvi estas coisas, eu sentei e eu chorei por alguns dias, e eu lamentei, e eu jejuei, e eu orei diante do Deus do céu. Agora, Neemias não ouviu as más notícias, então fez um plano, sabe? Esperou que Deus o abençoasse. Nós não planejamos primeiro e depois oramos para que Deus abençoe o nosso plano. Nós oramos e depois fazemos o que Deus nos manda. Então, primeiro, ele orou e aparentemente Deus disse a ele para fazer algo. Capítulo 2, versículos 17 e 18. Então eu disse a eles, vocês veem o problema em que estamos. Jerusalém está em ruínas e seus portões foram queimados a fogo. Venham e reconstruamos os muros de Jerusalém e assim então nós não viveremos mais em desgraça. E também lhes contei sobre a mão graciosa do meu Deus que estava sobre mim e o que o rei me dissera. Ele tinha ido ao rei e pedido permissão para isso. Eles responderam, vamos começar a reconstrução. Então eles começaram esse bom trabalho. Trabalhavam juntos, oravam continuamente, lutavam contra os inimigos e a oposição. E se você ler toda a história, parece que logo que eles começaram a tentar fazer algo de bom, o inimigo se envolveu. E ficou tão ruim que chegaram ao ponto deles terem que ficar com uma arma numa mão e então trabalhar com a outra mão. Mas eles se recusaram a desistir. E assim o final da história é, o muro foi reconstruído. É mais ou menos como nós vamos passar para o outro lado. E eles foram uma enorme tempestade da proporção de um furacão. Jesus dormindo ali no barco, capítulo 5, verso 1, mas eles chegaram do outro lado. Sabe, sempre vai acontecer algo no meio que o fará pensar que você nunca vai chegar ao fim. Você acha que gostei quando minhas pernas não funcionaram? E sim, sabe, havia um pouco de preocupação, tem pessoas que trabalham para nós, o que acontece se a Joyce parar? Vai ser o fim? Não. Eu vou superar isso e voltar a trabalhar. Eu nunca pensei em desistir ou conseguir melhorar. Eu pretendo fazer exatamente o que estou fazendo, voltar aqui e pregar o Evangelho. Amém? José acreditou que Deus poderia fazer algo bom a partir de uma situação ruim. E finalmente ele conseguiu, mas houve muita coisa que aconteceu no meio.